Olá, meus amigos do Milk News, estamos com vocês uma vez mais num programa hoje, Ave Maria, cheio de assuntos. Claro, dois assuntos são os principais e a gente não pode fugir disso. Primeiro, essa verdadeira guerra civil que nós estamos enfrentando, principalmente no estado de São Paulo. Nós estamos em guerra civil. O número de pessoas que morrem diariamente, hoje, por exemplo, que nós estamos gravando, já tem notícia de 9 durante a madrugada. Mas vão morrer muito mais, tá? O número de policiais mortos já ultrapassa 86. Veja se nós não estamos em guerra. Veja se nós não estamos. PCC de um lado, a polícia de outro e o povo no meio. Isso é insegurança total. Eu vou dizer aqui uma coisa antes de abrir os assuntos propriamente dito. O Ministério Público Federal, eu vou ser até um pouco mais rigoroso, que prometeu agir, que prometeu acionar diante do caos da segurança pública. Olha, eu vou dizer com todo respeito ao Ministério Público Federal, está muito próximo de uma prevaricação. Estão vendo, os procuradores, os promotores federais, estão vendo a situação e ao que consta, ao que me é passado, é que nenhuma providência está sendo tomada. Tá certo que é um melindre, porque temos eleição, tal, mas depois de domingo, acabou. Então não é possível a população ficar entregue a uma guerra civil, uma população pacífica e desarmada, que fica na mão da polícia, revoltada contra o bandido, ou fica na mão do bandido, revoltado contra a polícia. Esse é o estado que nós estamos vivendo. Bem, eu acabo de receber uma informação que eu vou passar com todo o cuidado possível, e só estou divulgando porque ela tem um cunho de probabilidade. Eu não estou afirmando. Eu estou transmitindo uma informe. Informação é quando o fato é correto, positivo. Informe é quando depende de confirmação. Feitas as ressalvas, o seguinte: o informe diz o seguinte: José Dirceu, Genuíno, Delúbio Soares, João Paulo Cunha já estão com pedido de exílio aprovado, pré-concedido, se é que existe essa figura jurídica, na Venezuela. O embaixador da Venezuela já está pronto para executar a ordem de Hugo Chávez. Para dar uma aparente legalidade, a defesa dos réus já está preparando uma defesa ou alguma coisa no sentido de anunciar que houve um julgamento político, que o Supremo agiu politicamente e vai recorrer a órgãos internacionais. Então está criada a justificativa para a concessão do exílio. A pessoa que me passou essa informação sempre teve, é uma pessoa muito bem informada e sempre com credibilidade. E vocês vejam que não é uma coisa tão impossível, não. Se eles recorrerem a algum organismo internacional alegando que houve um julgamento político, cria-se um fato político. E ao criar-se um fato político, se esse organismo aceitar a denúncia, bom, é passível de concessão de exílio, sim. E o Hugo Chávez é muito amigo de todos esses condenados. Então tem sentido essa informação. Essa informação tem sentido. Depois, vamos ver, vamos confirmar, ok? Segundo, claro, o julgamento do mensalão. O julgamento do mensalão é da ordem do dia e tal. Eu tenho aqui, muita gente fala com relação aos ministros. Fica nítido, vocês perceberam, o Lewandowski, alguém que tiver o telefone, liga para ele, diz que ele já não é mais advogado, como foi aqui em São Paulo. Sabe, ele não é advogado, ele é ministro. Ele fica na defesa, dá a impressão que ali é promotoria e defesa. Isso é irreal, realmente, sabe? Eles vão suscitar alguma coisa para que
se acione algum organismo internacional para dar credibilidade nessa notícia que nós acabamos de dar. Fica nítido que Toffoli, ministro Toffoli, Lewandowski e agora com a participação da ministra Vera, aliás, da Rosa Weber, fica muito nítido que os três estão com uma posição e os demais, do outro lado da bancada, têm outra posição. Isso é muito ruim, tá? Essa briga entre ministros está muito ruim. Vai dar motivo para esse tipo de coisa que eu estou alertando com antecedência. Bem, eu queria só... Muita gente pergunta... não, Peluso já aposentou, já foi embora, faz muita falta realmente, que era íntegro. Ricardo Lewandowski, ele sempre foi advogado. E vocês sabem o seguinte, o Supremo Tribunal é composto por uma parte indicado entre os advogados de reconhecido saber. Tem uma vaga garantida, que é chamada o quinto da ordem, ou é chamado indicação da ordem, cada um dá um nome para isso. Mas é um advogado de carreira de reconhecido saber e reputação ilibada, são as condições. Uma outra parte é reservada para o Ministério Público, ou seja, promotor de carreira também com esses requisitos. O Ricardo Lewandowski, que sempre foi advogado, nunca foi juiz de carreira, e foi indicado para o Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que também tem as mesmas características. Ele foi desembargador aqui em São Paulo, no Tribunal de Alçada Estadual. E depois foi então para o Supremo em 2006. Luiz Fux, esse sim, juiz de direito concursado da Justiça Fluminense, a partir de 83, foi promovido ao Tribunal de Alçada do Rio, exerceu o cargo de desembargador no Tribunal de Justiça e chegou ao Supremo em março do ano passado. Vejam bem, todos esses, indicação do PT. Celso de Mello é o decano, o mais velho, ministro decano, ou seja, o que está há mais tempo na casa, desde 89. Jamais também foi juiz. Antes de chegar ao Supremo, ingressou no Ministério Público, ou seja, promotor. Em 1970, ele já era promotor. E lá ele fez, então, a sua carreira até chegar ao Supremo Tribunal. Sua experiência prévia na área criminal deve-se ao período em que atuou como promotor de justiça. Marco Aurélio, que ele dizem que é... Diz não, ele é primo de Collor, mas em terceiro grau, coisa assim. Toda a sua carreira pública transcorreu na Justiça do Trabalho. Ele era juiz de carreira da Justiça do Trabalho, onde exerceu as funções de procurador, e depois de juiz do Tribunal Regional do Trabalho na região que inclui o Rio de Janeiro. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, onde atuava quando, em junho de 90, viu-se quitado ao Supremo. Um dos raros que não foi indicado pelo PT. Gilmar Mendes é outro caso, igualmente sem experiência como magistrado. Antes de chegar ao Supremo, desempenhou funções do Ministério Público Federal, 85 e 88. Integrou diferentes assessorias técnicas. Aires Brito, o presidente, nunca também foi juiz na vida. Ele é professor de Direito no Sergipe, foi consultor-geral do Estado nos anos 70, depois ele foi procurador-geral de Justiça nos anos 80, quando passou a compor o Supremo, foi em 2003, era professor de Direito Constitucional. Então vocês vejam que não precisa ser juiz de carreira para chegar no Supremo. Joaquim Barbosa, o grande Joaquim Barbosa, esse sim, ministro relator. Ele exerceu no passado, por concurso, cargos tão diferentes como ele foi oficial de chancelaria do Itamaraty e advogado do Serviço Federal de Processamento de Dados. A partir de 84, tornou-se procurador da República. Está no Supremo desde 2003. Carmen Lúcia, todo o seu percurso se deu no Ministério Público, ou seja, representa os promotores também, de Minas Gerais, e sempre como procuradora e não como promotora pública, que atua no juizado criminal, até passar ao Supremo em 2006. Dias Toffoli, aí é que vem a aberração que nós já falamos.
O ministro supremo de currículo mais pífio foi assessor da liderança do PT na Câmara dos Deputados por 5 anos. Um dos advogados do PT em 3 campanhas presidenciais. Foi subchefe da Casa Civil para Assuntos Jurídicos durante o período em que José Disseu foi ministro, ou seja, assessor de José Disseu. E advogado-geral da União de março de 2007 até 2009. Lula o designou para o Supremo. Agora vem a coisa. Para ser indicado, não tem problema de idade, não é isso. Mas tem 2 requisitos fundamentais. Ilibada a reputação, e aí eu não entro no mérito, não conheço a vida do rapaz, e reconhecido saber. Aí é o ponto que me pega. Dias Toffoli, veja se isso é reconhecido saber, tentou ser juiz de carreira 2 vezes e tomou bomba no exame. Que reconhecido saber é esse de alguém que nem para ser juiz de 5ª classe pode, e pode ser ministro do Supremo? Não dá para engolir. Então, essas coisas todas, eu li tudo isso aqui para vocês terem ideia, porque isso aqui vai suscitar um julgamento político. E sendo julgamento político, se ficar consagrada essa tese, é claro que os defensores vão apelar para a AIA, sei lá, para a ONU, para algum lugar. E cria-se então um fato político. E a Embaixada da Venezuela já está prontinha para conceder asilo e ninguém ir para a cadeia. Tá bem assim? Então, me cobrem se não for. Bem, mas eu gostaria de voltar a um assunto que eu gosto muito. Quando que vocês viram? Atenção, policiais. Nem adianta, os policiais não. Vamos chamar a atenção do seu governador do estado. Eu não entendo. Ou o governador não está entendendo, ou o governador está engolindo isso goela abaixo. Quando o governador, uma situação de segurança pública chegou a tal ponto que um jornal, eu não vou dizer se com credibilidade, sem credibilidade, mas um jornal centenário como é o Estado de São Paulo, tenha dedicado 2 páginas para mostrar, 2 páginas, governador, para mostrar como é que está a segurança pública no estado de São Paulo. Eu acompanhei casos que uma nota de 10 linhas derrubava secretário de segurança. E, no entanto, com isso tudo de informação, então o governador não pode alegar ignorância. O governador não pode chegar e dizer, ninguém me informou, a secretaria mentiu para mim. Não, aqui tem 2 páginas no Estadão, mostrando a situação em que se encontra a secretaria. Em 10 anos, de 2003 para cá, ouçam esse número, esse não é um escárnio, um escândalo. De 2003 para cá, 70, ou seja, em 10 anos, 70 mil homicídios, 70 mil homicídios no estado de São Paulo, em 10 anos. O Iraque, o Irã, a Síria estão brigando faz 10 anos e não morreram tantas pessoas quanto morreram no estado de São Paulo em homicídio. Mais ainda, governador, mais ainda, em um ano houve um aumento de 26%. Nesse último trimestre, já que o senhor gosta de números, 25% de aumento. E olha, não estão incluídos os latrocínios, que é roubo seguido de morte, estou falando de homicídios, e a chamada resistência seguida de morte, não estão. Porque senão isso aqui acho que chega em 100 mil. Isso é uma guerra, é resultado de guerra. Dá para entender ou preciso desenhar aqui a guerra? Isso é guerra, é resultado de guerra. 85 policiais morreram. 85 agora. Dos soldados americanos mandados para a guerra não atinge esse em plena guerra. Não morreram tantos soldados.
Olha, eu acho que aí também que se levar em conta um fato que gera duas outras reações que não justificam, realmente não justificam. Não venho me dizer que é justificativa, que não é. Eu não posso entender um país evoluído da forma como nós estamos que aceite uma situação. Por exemplo, descrédito da justiça. O policial prende o bandido, 15, 20 dias depois ele sai na rua e encontra o cara na rua. Ele prende de novo, um mês depois ele encontra o cara na rua. Vai chegar um momento, ou ele para de trabalhar, ou ele parte para o pior. Sabe, se organiza com mais 2 ou 3, vão lá e executa o cara. Isso tudo em função do descrédito da polícia. Na justiça. Consequentemente, o descrédito das nossas leis, do nosso Código Penal que eu vivo gritando aqui, dessa coisa aqui, ó, tá aqui em cima da minha mesa, de 1941, em que o jovem pode votar, pode ser pai, pode construir família, com 16 anos, pode fazer tudo isso. Só não pode ser responsabilizado criminalmente. Isso é um absurdo. Tem que se reduzir a idade penal, viver de acordo com a nossa realidade. Nós estamos em 2013, praticamente. Sabe, essa juventude é mais esperta do que nós todos. Mas, no entanto, inimputáveis. Então, essa coisa também, essa legislação benevolente, essa nossa legislação, cada vez que tem dia dos pais, dia das mães, dia da sogra, não, dia da sogra ninguém sai da cadeia, mas dia da, né, eles dão lá, por bom comportamento, o jeito de ir para a rua. Ele vai para a rua e você pode ver, o gráfico aumenta o índice de criminalidade, porque ele não está recuperado coisa nenhuma, ele fez um curso de aperfeiçoamento na cadeia, sabemos todos nós. E a nossa legislação coloca essa gente na rua e essa gente vai praticar crime. Então ela é muito benevolente. Mas vocês dirão, não, só se conseguiu acabar na Itália ou diminuir a força da máfia quando eles mudaram a legislação. Fizeram sim o cumprimento. Eu não estou dizendo o rigor de leis mais fortes, eu estou dizendo o cumprimento da pena com mais rigor. Aqui é muita moleza. Primeiro que é um amontoado de gente que, coitado, não consegue nem um espaço para dormir, que já não é humano isso. Está errado também. Agora, para evitar o problema, ao invés, eles dão um jeito do cara sair. Isso é um absurdo. E depois você vai colocar para combater esse tipo de crime alguém que ganha. Eu recebi hoje um olerite. Governador, isso é grave. Eu tenho aqui comigo. Recebi um olerite de um carcereiro, não vou dar nome porque eu não sou cagueta da Corró, mas o olerite dele está lá, 1.700 e pouco. Ou, não, 2.000 e pouco de líquido que ele recebeu. Quando você entra naquele site da transparência para saber os salários, não consta isso, viu, governador? Não consta, não confere, não bate o que é divulgado com o que na realidade eles recebem. Então ele me pergunta no e-mail que mandou, será que alguém ficou com alguma coisa? Aí já seria demais, já ganha uma merreca, já ganha um salário miserável, aviltante. E será que alguém está ficando com algum por meio do caminho? Olha, isso deixa. Isso é pecado até. É até pecado. Tirar de quem não tem. Esse salário miserável que ganha o policial, da situação que ele. Olha, os coletes da polícia, eu estou fazendo um levantamento. Eu não sou bobo, não. A maioria está vencida. Olha só, no estado líder da nação, olha que vergonha. Bem, eu gostaria de prosseguir, mas meu tempo está estourado. Preste bem atenção naquilo que nós colocamos na abertura do programa, a possibilidade desse asilo político na Embaixada da Venezuela.
os índices de criminalidade que aí estão. Policial, enquanto você se quedar inerte, você merece isso que recebe. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Divulguem o meu QNews. Esse espaço está incomodando muita gente. Vamos ver se a gente consegue mantê-lo. Um grande abraço, até lá. Agora você tem um novo espaço para os seus eventos no Guarujá. Blue Music, no coração da Praia da Enseada, ponto nobre do Guarujá. Conferências, casamentos, aniversários, jantares, confraternizações. Blue Music, um espaço totalmente equipado com som e luz. Avenida Dom Pedro, 1293, ao lado da